Nesse vídeo, eu quero desenvolver 3 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Como eu tenho uma coisa ao quadrado, eu multiplico essa coisa, que é 3 menos raiz de 3, por ela mesma. Então, vou colocar aqui, ó, 3 menos raiz quadrada de 3, multiplicado por 3 menos raiz quadrada de 3. E aí, o que eu faço? A distributiva. Eu vou multiplicar aqui, ó, o 3 pelo próprio 3, e 3 vezes 3 é igual a 9, e multiplicar 3 por menos raiz quadrada de 3. Bem, 3 é positivo, né? Eu não preciso colocar o sinal de mais aqui antes, mas ele é positivo. E aqui eu tenho um número negativo, menos raiz quadrada de 3. Então, a regra de sinais me diz que vai ficar menos, e eu terei aqui, ó, menos 3 raiz quadrada de 3. Agora, como eu multipliquei o 3 pelos dois termos que eu tenho aqui, eu vou passar para o menos raiz quadrada de 3. Quando eu multiplico menos raiz quadrada de 3 por 3, eu obtenho novamente menos 3 raiz quadrada de 3. E agora eu multiplico menos raiz quadrada de 3 por menos raiz quadrada de 3. Primeiro vamos cuidar do sinal. É um número negativo multiplicado por um número negativo. Na multiplicação, menos com menos vai dar mais. Eu vou ter mais e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso me dará 9, que eu vou copiar aqui. Eu tenho aqui menos 3 raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 3. Isso será igual a menos 6 raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. Então, eu fiquei com 9, menos 6 raiz quadrada de 3, mais 3. Só que eu posso juntar aqui 9 mais 3, que dá 12. Então, eu fico com 12 menos 6 raiz quadrada de 3. Eu resolvi isso aqui usando a distributiva. Só que isso é um produto notável. Tem outra maneira de se fazer. Olha só, o produto notável que eu vou usar é esse aqui, ó. Quando eu tenho o quadrado de uma diferença de dois termos, não é? No caso aqui, ó, a menos b ao quadrado, a regra é a seguinte: eu faço o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, 3 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado é exatamente essa situação, onde o 3 está fazendo o papel de A e o raiz quadrada de 3 está fazendo o papel de B. Então, olha só, 3 vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado menos 2AB, né? No caso, o 3 é o meu A e o raiz quadrada de 3 é o meu B. Então, vai ficar 2 vezes 3 raiz quadrada de 3. Mais b ao quadrado. Olha só, mais, quem faz o papel de b? O raiz quadrada de 3. Então, coloco aqui, ó, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso será igual a quanto? Bem, 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, ou seja, igual a 9. Depois eu tenho aqui um sinalzinho de menos, e eu faço, ó, 2 vezes 3, que dá 6, raiz quadrada de 3. Então, deixa aqui, ó, 6 raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. Então, vou copiar aqui, ó, 3. Isso será igual a, olha só, novamente, eu tenho 9 mais 3, é igual a 12. Então, eu tenho 12 menos 6 raiz quadrada de 3. As duas maneiras chegaram no mesmo resultado, né? Uma aqui eu fiz por distributiva e outra aqui por produto notável. Em ambas eu tenho 12 menos 6 raiz quadrada de 3.